desafiar vocês a se tornarem poliglotas. Da seguinte maneira, o nosso tema para esse ano é esperança. Eu já aprendi, me ajuda aqui, Karina, que esperança é assim. Você consegue fazer isso? Vamos lá. O indicador vem na frente do dedo maior, vamos lá. Todo mundo assim, esperança. Agora eu quero complicar, porque isso é fácil. Karina, como é que eu falo a minha esperança está em Deus? Minha esperança, isso é fácil, está em Deus. A gente consegue, vamos lá? A minha esperança está em Deus. Tá certo? Acertamos? Então tá bom. Isso é só uma frase, mas nós queremos olhar com muito cuidado sobre o que é essa esperança. Durante o ano passado, no final do ano passado, como conselho, nós nos reunimos, nós oramos, e nós então trabalhamos com a ideia do o que é esperança. Qual que é, não qual, mas primeiro o que é a nossa esperança. E eu apelei para o dicionário e retirei pelo menos 3 definições de esperança. A primeira delas é uma expectativa na aquisição de um bem que se deseja. Quero muito comprar um carro, quero muito trocar a geladeira, quero muito... É um bem que você deseja, então você tem esperança, aquilo te motiva, aquilo te move, porque você tem um alvo, alguma coisa que você quer adquirir, conquistar, conseguir. Segunda definição, que é quase a mesma, é aquilo que se espera, e eu gostei da outra expressão, desejando. É mais do que você espera que o dia acabe, você deseja. Existe uma questão de paixão, de anseio, porque vai ser muito melhor quando isso ou aquilo acontecer. E por fim, uma disposição de espírito. Achei interessante isso. Uma atitude que induz a esperar que uma coisa, eu diria, melhor, há de se realizar ou suceder. Então, é uma atitude assim de algo melhor vai acontecer. E, na verdade, se você não tem essa atitude, você então entra naquilo que nós chamamos de desespero. Porque não tem o que esperar. Não há um futuro para você. Mas eu queria ir mais longe. Eu queria que vocês assistissem comigo algumas entrevistas que nós fizemos aqui perto, na rua, sobre o que é esperança. Qual a tua esperança? Vamos assistir. Eu tenho colocado minha esperança numa humanidade mais amorosa, né? Que as pessoas tenham mais amor no coração. Porque a partir do momento que tu consiga amar incondicionalmente o outro, nós não teremos tanto desrespeito, né? Tanta animosidade, tanta agressividade, tanta violência. Então, eu ainda coloco a minha esperança numa humanidade mais amorosa. A esperança é que 2017 seja melhor em todos os sentidos. Que as pessoas vivam melhor, que tenham mais oportunidades, que nosso Brasil seja melhor. A esperança é ver se arruma um serviço, arrumar um emprego. Tá difícil. A minha esperança é que o Brasil melhore. Para que surja alguém que resolva todo esse problema de violência, de saúde, enfim, dessas coisas horríveis que estão acontecendo no momento, né? A minha esperança é ter saúde, poder trabalhar até ficar velhinha. A minha esperança são tantas e a gente no fim não sabe qual a gente vai se apegar, qual que a gente vai precisar pegar ela mesmo para poder superar tudo que está acontecendo. A minha esperança está em Cristo, porque só dele vem a nossa vitória, né? Uma vida melhor, né? Saúde, né? Riqueza, assim. Felicidade. Na minha opinião, a esperança é a mola da tua mente. Se tu sem esperança, a tua mente não funciona. Eu gostei muito dessas palavras. Primeiro porque representa muito o que a gente vê por aí. Aquele senhor falando, esperança de conseguir um trabalho, né? Conseguir um emprego, porque está difícil. E realmente, esperança. O guri, muito sincero, aquele rapaz mais novo, dizendo, de felicidade, de riqueza, né? De felicidade. Esperança de um Brasil melhor. Esperança que apareça alguém que resolva. Eu gosto muito também daquela primeira, esperança de uma humanidade mais amorosa. Esperança, então, gente,
é algo ao qual nós vamos nos apegar. Inclusive um deles diz, eu tenho tantas que eu não sei a qual eu vou me apegar. Agora, a esperança não é a mesma coisa que um desejo. Não vou entrar na polêmica de ontem à noite, mas eu tenho certeza que os colorados têm algumas esperanças. E os gremistas têm... Por que riram? O gremista também tem esperança, não tem? Então os dois têm esperanças. Agora, gente, a esperança que você tem de um time esportivo é assim, puxa, seria legal se acontecesse. Né? Não é algo que vai motivar sua vida, para alguns talvez, né? Aqueles mais fanáticos, se o meu time vence, eu estou pobre, estou com dívida, estou doente, mas eu estou feliz. Mas a maioria de nós sabe que não faz tanta diferença assim se o meu time vence ou perde, né? Aliás, quase nenhuma. Para alguns faz, tudo bem, gente, eu aceito. É verdade, é verdade. Mas, gente, o fato é, além do que é esperança, qual a tua esperança? Quando nós falamos sobre esperança, eu quero trabalhar com vocês o que é que move o teu coração. E eu coloquei algumas aqui. Qual que é a tua esperança? Que o seu trabalho vai progredir? Você não vai perder o emprego? Ou quem sabe a tua esperança é que a tua saúde vai melhorar? Ou quem sabe seus filhos serão bem-sucedidos? Essa maioria dos pais espera, né? Quem sabe meu filho vai terminar a faculdade, ou vai entrar na faculdade, ou vai conseguir um bom emprego, ou vai conseguir se organizar na vida, ou vai conseguir uma namorada ou um namorado, e eles vão dar certo. Quem tem filho está sempre pensando nisso. Às vezes quem não tem filho tem esperança de ter um filho. Qual a tua esperança? Que o Brasil vai melhorar? Eu acho que todos nós temos essas esperanças, e deixa eu dizer, essas esperanças não são erradas. Agora, aonde que eu vou me apegar de verdade? Porque isso aqui, gente, são desejos bons. Você tem alguma certeza que eles vão acontecer? E eu acho que isso é um dos grandes geradores de ansiedade para nós. Como nós não temos certeza que o nosso trabalho vai progredir, se eu não tenho certeza que a minha empresa vai conseguir sair da situação crítica, ou que o meu emprego vai continuar no ano que vem, se eu não tenho certeza que aquele sintoma que eu tenho não é uma coisa muito mais grave, se eu não tenho certeza se meus filhos serão bem-sucedidos, e nós não temos, no que é que você se agarra? A última entrevista que nós ouvimos, nós brincamos que é o filósofo, ele falou, para mim a esperança é a mola da tua mente. Se você não tem esperança, tua mente não funciona. Eu diria mais, a tua vida não se move. Nós colocamos aqui embaixo do nosso título, o que move você. O que é que move você? A esperança. Qual que é a tua esperança? O que é que... E às vezes dizer, a minha esperança, de novo, minha esperança está em Deus, é correto, mas o que eu quero dizer com isso? Qual a maneira prática de nós encararmos isso? E mais do que isso, como é que eu posso cultivar a esperança? Houveram períodos ao longo da história do cristianismo que pessoas, líderes religiosos, tiveram uma revelação, ou disseram que tiveram uma revelação, que Jesus ia voltar a tal dia. E assim, famílias inteiras venderam todos os seus bens e foram para o topo da montanha porque Jesus estava voltando, então eles não precisavam mais das suas propriedades e ficaram lá no topo da montanha esperando Jesus levá-los para o céu. Jesus não voltou. E eles perderam tudo. Uma falsa esperança, uma esperança que não tinha fundamento. Então nós não queremos uma esperança falsa, uma esperança vazia. A gente não quer construir a nossa vida em cima de coisas que são falsas esperanças. Onde é que nós podemos construir? Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Romanos 15, e vamos parar hoje o dia inteiro em cima, a manhã inteira aqui, em cima de Romanos 15, 13. Aliás, se você costuma decorar versículos, esse é um que eu quero incentivar muito que você decore. Romanos 15, 13. O apóstolo Paulo, ao escrever para os romanos, está falando de várias coisas no final da carta, fala dos fracos, dos fortes, fala para nós nos aceitarmos uns aos outros.
E chega no verso 13, ele fala assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança aqui, não é a esperança de que o Grêmio vai ser campeão, ou que o Inter vai ser campeão, ou que o Brasil vai melhorar, ou que o próximo presidente vai resolver todos os nossos problemas, porque não vai. Ou que, sei lá, essa é uma esperança transformadora. Vamos pegar parte por parte desse verso. Primeiro a expressão, o Deus da esperança. Paulo escreve que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. Vamos olhar o Deus da esperança, esse primeiro bloco. O que significa o Deus da esperança? Em primeiro lugar, significa um Deus que é digno de esperança. Se você já enfrentou isso, várias propagandas falam, não, faça uma aplicação aqui, invista naquilo, porque seus problemas acabaram. Agora você vai ser rico, bonito, forte, vai ter 2 carros. Mas não faz nenhum sentido, porque não é digno de esperança. Mesmo se eu, Daniel, disser para vocês, olha, vem conversar comigo que eu vou resolver os problemas da sua vida. Não venha, que eu vou estar enrolando vocês. Eu não consigo resolver, mal consigo resolver os problemas da minha vida, quanto mais da vida dos outros. Então, o Deus da esperança, em primeiro lugar, é um Deus que é digno de esperança. Você tem experimentado isso? Teu Deus é um Deus digno de esperança? Você tem experimentado a esperança que Deus traz para ti? Você tem confiado em Deus? Deus da esperança. Não só Ele é um Deus digno da esperança, mas Ele é também um Deus que traz esperança. Eu já brinquei com isso várias vezes, mas não é brincadeira, é sério. Nós cremos num Deus que é bom e que é poderoso. Ele é bom no sentido que Ele nos ama. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com a tua vida. A palavra fala isso com muita clareza. Você fala, bom, parece que Ele me esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele sabe o que está acontecendo. O plano dele muitas vezes é incompreensível para nós, mas é um Deus que é bom porque Ele te ama e Ele se preocupa contigo. Ao mesmo tempo, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus forte, como nós cantamos. É um Deus que tem poder para mexer em todas as áreas da sua vida. E é natural que a gente pergunte, mas por que Ele não mexe então? Eu acredito que Ele está mexendo. Ele está transformando a nossa vida. Ele está agindo na nossa vida. A grande pergunta que nos cabe com muita frequência é se alguma coisa triste ou constrangedora ou que te rouba a esperança acontece, lembra que nós cremos no Deus da esperança. Então a pergunta é, Deus, o Senhor podia ter evitado esse problema. O Senhor podia ter feito dessa maneira ou de tantas maneiras. Por que o Senhor permitiu isso? O que é que o Senhor quer me dizer no meio desse problema? Porque eu sei que cada vez que eu consigo me conectar com Deus, eu consigo me conectar com a esperança. O Deus da esperança. E olha só a promessa, que na verdade Paulo está fazendo uma oração, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Algumas coisas me saltam à mente logo quando eu leio isso aqui. Primeiro, é que quem enche de alegria e paz é Deus. É o Deus da esperança. E eu digo isso, gente, com muita seriedade, porque o fato é, nós estudamos sobre a alegria de Deus algum tempo atrás, e eu comentei que um dos maiores fatores que nós temos é a nossa busca por alegria. Pessoas fazem de tudo para encontrar alegria ou felicidade. O próprio rapaz ali na entrevista falou, que a gente tenha riquezas, né, e que a gente tenha saúde, que a gente tenha felicidade. Onde é que tu procura felicidade? Onde é que tu procura alegria? Algumas pessoas procuram alegria na bebida, na droga, na festa, na balada, na televisão. Algumas dessas coisas não são totalmente erradas, mas aonde tu procura a tua alegria? Minha alegria é ter uma conta bancária bem sólida. Minha alegria é ter um emprego bom. Minha alegria é um bom prato de comida. Minha alegria
é ter a minha família ao meu redor. Tem várias coisas que são muito boas, mas repara só, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Deus é quem enche de alegria e paz. É Deus que traz alegria e paz para a tua vida. Nada mais vai preencher a tua vida. O que não quer dizer que não tem coisa que não deixa a gente feliz. Tá? Mas a alegria e paz que ele fala aqui é aquela alegria e paz que é duradoura, que vai continuar contigo, mesmo no meio do vale da sombra da morte. Porque a maioria das alegrias que nós temos dura o tempo que dura aquela circunstância. Se eu vou numa festa, eu estou alegre na festa. Acabou a festa, não sei como é que vai ser. Se a pessoa que se embriaga fica até alegre, ela fica alegre durante o período da sua embriaguez. Só que aí tem a ressaca depois. A pessoa que experimenta algum tipo de droga, a maioria das drogas te deixa assim, muito bem, naqueles 10, 15 minutos. Depois vem a recaída. As nossas alegrias são, em geral, muito assim, fugidias. Elas vêm e vão embora muito rápido. Fogem das nossas mãos. É curioso que Paulo utilize essa expressão, que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, porque quando ele lá no livro de Gálatas, que ele também escreveu, ele fala do fruto do Espírito. Ele diz que o fruto do Espírito e aí ele vai descrever várias características do fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade e continua a lista. Quer dizer, das 3 primeiras, alegria e paz estão presentes. É uma alegria, gente, que não é só aquela alegria boba de dar risada. Essa também faz parte e é gostoso, tá? É uma paz no meio da adversidade. E essa paz só existe não porque as circunstâncias estão agradáveis, mas porque eu tenho esperança. Tenho esperança. Não esperança que eu vou conseguir vencer. Não esperança que o Brasil vai ficar melhor. Não esperança que... Porque essas coisas vêm e vão. Mas esperança num Deus que me ama e que é poderoso. Porque se Deus só me amar e não for poderoso, não serve. Se Ele for poderoso e não me amar, eu estou roubado, né? Que Deus, o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz. E é curioso porque lá no final ele vai falar do poder do Espírito Santo, mas alegria e paz são fruto de nós convivermos na presença do Espírito Santo. E tem uma coisa que nós precisamos crescer, e isso é aprender a ouvir o Espírito Santo. A nossa tradição batista é muito racional, e eu estou de acordo com isso, óbvio, sendo um pastor batista. Nós falamos muito da palavra, e eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. A palavra é para nós a revelação de Deus. Mas acontece que, de repente, nós limitamos a nossa relação com Deus a compreender os ensinos de um livro. A relação com Deus é muito mais que isso. Nós acreditamos num Deus vivo, que sim se revela por esse livro, sim ele demonstra os seus princípios, os seus fundamentos, a sua revelação aqui, mas é um Deus que anda contigo todo dia. Você tem ouvido a Deus? Sim, às vezes eu ouço uma música, é mais que isso, gente. Você tem deixado que o Espírito Santo fale ao seu coração? A palavra, ela é uma coisa que atinge só a sua mente, ou ela desce para o coração, atinge todo o seu ser? Se você decora um versículo, na hora da adversidade, esse versículo te traz esperança. E quando eu digo trazer esperança, já houveram vezes na minha vida em que no meio de lágrimas, Deus encheu meu coração de esperança, e de alegria e de paz. E o problema continuou. É a promessa que nós vemos no Salmo 23. Ainda que eu ande num vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consolam. A Tua presença me consola, meu Deus. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Só que logo a seguir, a coisa começa a ficar complicada, porque ele diz, por sua confiança nele. O Deus da esperança, o Deus que é digno de toda esperança, é um Deus que
promove a esperança, é um Deus que vive a esperança, Ele vai nos dar alegria e paz na nossa confiança nele, na sua confiança nele. Porque se você não confia, não tem como relaxar, não tem como aproveitar. Uma coisa que muitos anos, não sei quantos de vocês sabem, eu fui escoteiro por muitos anos. E nós tínhamos uma coisa maluca que a gente fazia, que era construir as barracas, as plataformas nas árvores, para passar a noite nas árvores. Alguma coisa com macaco, não sei bem como é que era isso, mas era divertido. E você fazia isso com um nó, você colocava um pedaço de pau e fazia uma amarra especial. E eu passei muitas noites acampado a 2, 3, 4 metros de altura. E teve uma vez que eu estava sozinho, e eu resolvi fazer a mesma gracinha, descobri uma árvore, era um acampamento de jovens, não era de escoteiros. Aí subi, achei um lugar, uma forquilha ideal, juntei madeira, coloquei, montei minha barraquinha. E o pessoal, Daniel, você é louco? Não, porque eu vou dormir na árvore, porque aquelas coisas de jovens sem juízo. Não que vocês não tenham, vocês são muito bem ajuizados, eu que não tinha na época. Mas o fato é, de noite, todo mundo foi dormir e eu fui para a minha barraquinha. A única coisa é que começou a ventar. E a árvore começou a balançar. E, obviamente, era uma plataforma pequena, devia ter 1 metro e pouco, 1 metro, né, por 2 metros de comprimento. E cada vez que balançava, eu segurava na forquilha das 2 árvores. Aí balançava de novo, porque eu estava com medo de despencar lá de cima, é claro. Mas você não confiava na sua amarra? Confio, mas eram uns 4 metros de altura e o negócio balançava. Bom, resultado, por volta das 3 da manhã, eu desisti de passar a noite ali, porque eu ia passar a noite ali acordado. Cada vez que batia o vento, eu não conseguia relaxar. E se você não consegue relaxar, você não consegue aproveitar a aventura, colocar entre aspas aqui, de passar a noite lá em cima. É curioso, porque quando Deus promete alegria e paz, Ele promete num contexto em que você consegue descansar. Se você não consegue descansar, se você não consegue confiar nele, não tem como. Algum tempo atrás, o Roger pregou e falou sobre a diferença entre crer e confiar. Crer tem a ver com acreditar de que esse fato é verdade. Confiar tem a ver com colocar sua vida em cima desse fato. Então, eu acreditava que a minha amarra estava bem feita, mas estava difícil confiar. Eu acredito que Deus é bom e poderoso, só que volta e meia eu tenho que colocar minha vida nas mãos dele. E se eu não consigo descansar nas mãos dele, não tem como ele me dar alegria e paz. Porque eu falo, tá bom, Deus, vou confiar em ti. Aí o chefe manda um colega meu embora, será que eu sou o próximo? E pode ser que seja, né? Não fui. Tá bom, agora, Deus, alegria e paz. Aí eu faço um exame médico e vem um resultado diferente. Será que eu estou com alguma coisa péssima, com câncer, no mínimo? Aí não é. Aí tu relaxa de novo. Tá, alegria e paz, alegria e paz. Aí tu vem de carro, toma uma fechada no trânsito. Em Porto Alegre isso quase não acontece, mas vamos supor que acontecesse. E aí vem aquela, você de novo. Aí chega em casa, tem um conflito. Quer dizer, enquanto nós não aprendermos a descansar em Deus, não tem como Ele nos dar alegria e paz. Porque Ele fala, eu estou cuidando. Não tem como. O triste, ou a realidade, é que o Deus da esperança está pronto para nos encher de alegria e de paz, na medida que nós descansarmos nele. Se nós não conseguirmos descansar nele, não tem como. A diferença de confiar ou não confiar é mais ou menos a seguinte. Você vem andando na rua e surge um perigo na sua frente e Deus fala, Daniel, eu vou cuidar. Aí a gente fala, Deus, dá licença que agora é comigo. Sou eu que vou enfrentar esse problema. Sou eu que vou resolver esse problema. Se você fala isso, Deus fala, tá bom, então vai. Aí você entra no vale da sombra da morte, sozinho. E a gente faz isso com tanta frequência. Surge um conflito num relacionamento, você fala, o que eu tenho que fazer? Já sei, eu vou falar com a pessoa, eu vou falar com aquela outra, eu vou discutir, em vez de parar, Senhor, o
que o Senhor vai fazer? O que o Senhor quer que eu faça no meio disso? Qual é a tua vontade? A nossa cultura é uma cultura, acho que todas as culturas, mas a nossa é uma cultura de que você tem que resolver seus próprios problemas. Às vezes o nosso modo de resolver problema é que nem o avestruz, que põe a cabeça no buraco e espera que o problema vá embora. Então surge um conflito, você fala, já sei, vou fazer de conta que não tem nada. E daqui a pouco fica tudo bem. 99% das vezes não vai ficar tudo bem. Mas nós queremos resolver, em vez de chegar para Deus e falar, Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? Deixa eu esperar o Senhor ir na frente. Tem uma última ilustração que eu quero falar ainda sobre essa questão de confiança nele. Uma das coisas que eu gosto muito, não conheço muito, mas gosto, são castelos e fortalezas antigas. E uma das coisas que essas fortalezas têm, em geral, é que, para maior proteção, tem uma escada estreita que sobe, em algum ponto, e onde sobe um só de cada vez. Por quê? Porque aí, um defensor lá em cima segura um batalhão lá embaixo. Porque ele fica lá em cima, derruba o primeiro, derruba o segundo, derruba o terceiro, e vai derrubando de um por um. Não importa que eu tenha 100 aqui embaixo, vai subir de um em um. Imagina comigo que você está subindo numa fortaleza dessas, e na hora de subir, vem o Senhor Jesus e fala, deixa que eu vou na frente. Eu limpo a escada para você. Seria seguro, né? Seria tranquilo. Então vai lá, Jesus, eu estou aqui, estamos contigo, vai lá. Agora o que a gente faz muitas vezes é que surge o problema, você fala, não, Jesus, dá licença, agora é comigo. E eu vou na frente. E Jesus fala, então vai. Só que a gente enfrenta o inimigo e cai o tempo todo. A promessa da esperança, ela só é válida na medida que eu confio no Senhor Jesus. Se eu não confiar nele, se eu não entregar a minha vida para ele, e aqui tem uma palavra para aqueles que talvez nunca tenham tomado uma decisão de seguir o Senhor Jesus. Você gosta, se ouviu falar, é interessante, mas você nunca entregou sua vida para ele. E você fala, não, também eu não sou tão ruim assim. Nunca matei, nunca roubei. Roubei pouco, vai. Nunca menti muito, ou pelo menos não com maldade. Daí você faz a tua lista do bom moço, e você fala, eu não preciso que Jesus vá na minha frente. Obrigado. Eu não preciso que Jesus vá na minha frente. Deixa que eu vou sozinho. E o fato é que todos nós, sem exceção, se subirmos sozinhos, vamos cair. Todos nós, sem exceção, vamos nos deparar com uma situação que é muito maior do que nós. Entregar a sua vida para Jesus é reconhecer, eu não tenho justiça suficiente em mim mesmo. Eu não sou bom o suficiente. Eu preciso que Jesus pague pelos meus erros, complete aquilo que me falta, e eu preciso seguir a Jesus. Jesus, vai na frente que eu vou atrás. Eu vou sob tua proteção. Enquanto você não fizer isso, você vai sentir alegria e paz, você vai perceber alguma coisa diferente entre os cristãos, mas você não vai experimentar isso. Eu vou um passo além daqueles que nunca tomaram uma decisão por Jesus, tem um outro grupo entre nós que já tomou uma decisão por Jesus. Eu creio que a grande maioria aqui tomou. Só que você tomou uma decisão por Jesus e falou, legal, Jesus, carimbou meu passaporte para o céu, na hora da morte a gente conversa, tchau. Então chegando lá no céu, se alguém perguntar, eu puxo o passaporte, eu aceitei Jesus, tu me deixa entrar e é por isso. A vida com Deus é muito mais do que o céu. É muito mais. Você fala, mas o céu é infinito. Eu sei, mas a vida com Deus começa agora. Começa já. É caminhar com Deus, é buscar compreender quem é Deus. É alinhar sua vida à vontade dEle. E como nós cantamos, é perdendo que se ganha. Eu abro mão de alguma coisa para ganhar muito mais. Então, de novo, algumas pessoas nunca tomaram uma decisão por Jesus e talvez nunca tenham aprendido a confiar em Jesus, dessa maneira como ele fala aqui, a descansar em Jesus para que Jesus possa nos encher com toda alegria e paz. Outras pessoas tomaram essa decisão e falaram, tudo bem, para a vida eterna eu tenho Jesus,
para o meu dia a dia, eu me garanto. E aí, apesar de sermos salvos e habitados pelo Espírito Santo, nós vivemos vidas medíocres, em que nosso coração não é cheio de alegria e paz, em que eu me preocupo com tudo, em que eu quero controlar tudo. Eu quero dizer para vocês que Deus tem muito mais para nós, muito mais. Deus tem uma vida cheia do Espírito Santo, tanto que a próxima expressão que ele usa é isso, para que vocês transbordem de esperança. Transbordem de esperança. Transbordar é ultrapassar as bordas, e desculpa o pleonasmo, é vazar para fora. Claro que é vazar para fora, né? Mas está tão cheio de esperança que ele começa a derramar. E ele começa a se espalhar. E não tem como as pessoas não perceberem. Pelo contrário, as pessoas falam, cara, mas como é que tu está calmo nessa situação? Qual é o teu segredo? Por que você parece tão relaxado nesse momento? Não, você deve ter uma pessoa de muita fibra. Você é uma pessoa de muita esperança. Porque apesar de estar ruim aqui, eu olho para frente, às vezes eu não vejo nada, mas eu olho lá para frente e eu vejo a esperança que Deus tem para mim. A esperança a promessa que Ele deixou para mim. E que talvez nessa vida eu vou apanhar muito, mas lá eu tenho uma esperança. Eu tenho uma vida com Ele. E isso vai ser uma coisa que vai encher tanto o nosso coração, que ainda que eu seja surpreendido por circunstâncias negativas, eu posso dizer, eu tenho alegria e paz, porque eu confio nas promessas que Deus nos deu. É tanta esperança que não cabe, é tanta esperança que dá para ver. E aqui agora eu quero falar com aqueles que já tomaram uma decisão por Jesus e perguntar, como é que está a tua esperança? Onde é que está de novo a tua esperança? É no emprego? É no fora Dilma, ou fora Temer, ou fora quem quer que seja? Que o próximo também a gente vai querer botar fora. Qual que é a tua esperança? Onde é que está a tua esperança? O que é que te dá coragem e resistência para enfrentar esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia? Você está bem num dia, no outro dia começa a aparecer sintomas. A família está bem aqui, daqui a pouco a gente não se aguenta mais. Eu tenho um plano muito bem montado para a minha felicidade, daqui a pouco meu plano vai para o espaço. Acabou. Meu emprego acaba, meus relacionamentos, meus amigos, tudo que eu tinha planejado vai embora. Onde é que está a tua esperança? A promessa é grande, gente, é uma promessa tremenda, para que vocês transbordem de esperança, para que o tema recorrente entre nós, aquele tema que volta o tempo todo, é a alegria e a paz de seguir a um Deus que é bom, que me ama e que é poderoso e que é forte. Quais são os nossos temas? Como é que a gente fala da vida? Eu me pego muitas vezes falando eu tenho que fazer isso, então eu preciso fazer aquilo, e eu vou planejando minha vida, tenho um trabalho que eu preciso entregar para o curso que eu estou fazendo, e aí eu passo até altas horas preparando o trabalho, e eu tenho que conversar com aquela pessoa, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que trocar aquilo. E, gente, por favor, eu não estou dizendo para você ficar em casa assistindo televisão e tudo vai acontecer, não é isso. Mas eu estou dizendo da atitude que você tem, e tem pelo menos duas atitudes. A primeira é dizer, vou fazer tudo o que eu posso, mas eu sei que muito além das minhas forças, tem um Deus que cuida de mim. E o impossível, esse não é comigo, isso é com Ele. Ele vai abrir o caminho para mim, de acordo com a sua soberana vontade. E talvez na sua vontade inclua que eu passe pelo vale da sombra da morte. Mas se eu tiver que passar no vale da sombra da morte, e todos nós vamos passar, um momento ou outro, eu não vou passar sozinho, porque Tu estás comigo. Isso me faz transbordar de esperança. E a frase final que Paulo usa é que nós vamos transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. E aqui de novo, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do Espírito Santo.
pelo poder do Espírito Santo. Como é que é a ação do Espírito Santo na sua vida? Por isso que eu digo, às vezes nós nos convertemos, nós nos tornamos cristãos, decidimos seguir a Jesus e decidimos que, tudo bem, Jesus, aceitei a Jesus, a gente se encontra lá no portão do céu, tá? Tchau. E vivo a minha vida assim, tentando viver mais ou menos moralmente, não fazer muitas burradas, e venho no culto, gosto da música, o pessoal cantando, é legal ou não é legal, e eu vou vivendo minha vida, mas assim, tenho um encontro marcado com Cristo lá no céu. O que é verdade. Mas a proposta de Deus é muito maior. Jesus falou, eu vou para que venha o Consolador, aquele que vai habitar no teu coração e vai mover no teu coração e vai te trazer consolo. Nós temos ouvido a voz do Espírito Santo na nossa vida? Eu nunca ouvi de maneira assim audível, né? Só ondas sonoras que atingiram o meu ouvido. Mas eu me alegro em dizer que volta e meia eu ouço a voz do Espírito Santo em pensamentos, em movimentos da minha alma, que eu sei que não são meus. Eu sinto de repente um amor que eu sei que não nasceu em mim. Ou eu sinto um quebrantamento, eu falo, puxa, eu fiz errado, não posso viver assim, eu tenho que me arrepender e assumir uma outra vida. Eu estou machucando pessoas, estou destruindo minha vida, não pode ser. Isso não vem do seu brilhantismo, isso é o Espírito Santo movendo no teu coração. E você se arrepende, você fala, não é isso que eu quero isso, eu vou deixar isso e vou seguir para aquilo. O Espírito Santo é aquele que te constrange quando num conflito você é ríspido com alguém. O Espírito Santo é aquele que te constrange quando você vê alguém em necessidade e decide que vai passar reto. O Espírito Santo é aquele que te constrange quando você tem a oportunidade de ouvir mais de Deus e você prefere ouvir mais de um colega, de um filme, de um livro ou de nada, da televisão, sei lá. O mover do Espírito Santo é algo que vai... Agora, a gente precisa sintonizar, a gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. Um exemplo disso são as jovens mães. Eu já vi inúmeras vezes mulheres que falaram, eu morro de medo, porque vai nascer meu filho, ele vai chorar, eu não vou acordar, porque eu tenho sono muito pesado, eu durmo a noite inteira. Agora, todas as mães aqui sabem o que acontece, né? Nasce o nenê, o primeiro... Mas como é que acontece isso? A mulher já... Aí ela cutuca o marido, ou ela levanta, né? Sei lá, depende do marido, mas ela... Né? Pega o nenê lá para mim, ou ela... Será que ele está bem? Parece que é um mecanismo, um dispositivo, que o ouvido seletivo da mãe, na maioria dos casos, é ligado assim que nasce, que cresce o nenê. E às vezes a gente está num grupo grande, com vários casais, e eu lembro quando os nossos eram pequenos, que eu ouvia um choro, e eu olhava para a Ana Paula fala, não é um dos nossos. Né? Ou seja, a mãe reconhece o choro do filho. Nós precisamos desenvolver esse tipo de ouvido para entender o que é a voz do Espírito Santo e, cuidado, o que é a voz do diabo. Porque o diabo, ele vai tentar copiar a voz do Espírito Santo, vai fazer de conta que é a voz de Deus. E aí alguém te ofendeu e você fala assim, mas ele me ofendeu, acho que eu tenho que perdoar. Aí você ouve, não, mas você tem que lutar pela justiça, porque a verdade é a verdade, você não pode. Cuidado. Puxa, está falando de justiça e de verdade? Deve ser Deus, né? Cuidado. Porque muitas vezes é a voz do diabo falando. Mas como é que eu sei? A única explicação que eu tenho é, lê a palavra, ora, busca a presença de Deus. A voz de Deus, ela às vezes nos constrange e nos leva a fazer coisas que nós não queremos fazer. Pedir perdão é uma delas, mas a voz de Deus traz paz. Ela te constrange, mas quando você cede, ela te traz paz. A voz do diabo, ela nos constrange, e quando você segue, a situação fica pior. E você se sente pior ainda. Mas aí você fica mais amarrado naquela coisa de não vou perdoar, porque ele que começou, só se ele vier pedir perdão. Porque também, se ele não quer perdão, não vou perdoar. E Deus fala, entra com a graça, perdoa,
Mas Deus vai terminar tudo em pizza. Diabo. É contigo, Deus. Se vai terminar em pizza ou não, não é problema meu. Vou entregar para ti. Ou então vou fazer a opção de viver amargurado. O transbordar de esperança, gente, não é uma opção nossa. Ele vem pelo poder do Espírito Santo. Minha única opção é se eu vou me conectar com o Espírito Santo ou vou ser valente e seguir a vida sozinho. Ou eu vou dizer, Deus, eu preciso de Ti para o meu dia a dia. Não é só para o céu. Eu preciso de Ti para compreender as Tuas verdades. Para quando eu ouvir as notícias ao meu redor, eu poder filtrar com a Tua verdade. Para eu poder dizer não para algumas coisas, sim para outras coisas. Eu preciso de Ti para escolher como viver. Ou você pode falar, legal, Deus, estou salvo até o céu. E deixa eu enfrentar minha batalha sozinho. E Deus vai deixar você enfrentar a batalha sozinho. E com o coração partido, Ele vai ver você bater a cabeça na parede e sofrer e viver uma vidinha, não vou dizer miserável necessariamente, mas muitas vezes sim, uma vida medíocre. É mais ou menos como pais com filhos adultos. Porque quando a criança é pequena, está frio, e a criança fala, vamos colocar um casaco? Não quero, tá bom. Aí você põe o casaco e leva, porque é pequenininho, você nem discute se ele quer ou não quer o casaco. Você põe o casaco, não quero, tá bom, vamos lá. Vamos embora. Aí a criança vai crescendo, daqui a pouco ele está maior que você, não tem como mandar colocar casaco mais. Verdade que uma vez minha mãe, eu tinha mais de 50 anos, queria que eu colocasse um casaco. Mas mãe é mãe, isso é outra situação, tá? Mas você não tem o poder sobre a criança mais, sobre o filho. Aí você fala, olha, melhor fazer assim. Não, vou fazer do meu jeito. Faz do teu jeito. Essa é a postura que Deus tem conosco. Meu filho, esse é o caminho. Não, vou fazer do meu jeito. Então faz do teu jeito. A grande vantagem de Deus é que quando tu quebra a cara, e desculpa, tu vai quebrar a cara, Deus está lá e fala, e Ele não diz, eu te disse, não. Ele fala, filho amado, vem para mim, eu quero andar contigo, eu quero caminhar contigo, eu tenho paz e alegria para te oferecer, confia em mim, confia em mim. Nós vivemos num mundo em que há profundo desespero, um mundo em que as pessoas se agarram ao que existe ou a coisas que não vão realmente solucionar a vida delas. Nós vimos as pessoas, foi na rua aqui do lado, o pessoal filmou rapidinho, e as esperanças é assim, um Brasil melhor, uma humanidade com mais amor, alguém que solucione nossos problemas, emprego, coisas boas, mas deixa eu dizer uma coisa, não vai acontecer. Talvez o emprego, eu espero que sim, coitado, e saúde também, e outras coisas boas assim, mas nós não temos garantia. Nós, como cristãos, afirmamos que a nossa esperança está em Deus. Ela faz muito mais rápido que eu, mas é isso mesmo, tá? Que a nossa esperança está em Deus. Mas nós precisamos cultivar isso, não basta falar ou fazer o gesto. Nós precisamos todo dia falar, Senhor, contra todas as circunstâncias, a minha esperança está no Senhor. E eu vou confiar em Ti. E eu vou deixar minha vida diante de Ti. Se você nunca tomou essa decisão, quem sabe hoje não é o dia de tomar essa decisão. Quem sabe hoje não é o dia de você falar, não sei se eu entendi tudo, mas eu quero colocar minha esperança em Deus. Eu estou entendendo que Deus não vai me fazer rico, bonito, com 2,7 filhos, 2 carros na garagem e um apartamento na praia, mas o Senhor vai andar comigo e eu quero andar contigo. Eu preciso andar contigo. Se você nunca tomou essa decisão, querido, hoje é o dia de você considerar isso. Quando acabar o culto, eu vou ficar um pouco aqui na frente. Se você quer conversar mais sobre isso, conversa comigo, conversa com o Sami, conversa com o Roger, conversa com quem te convidou, conversa com várias pessoas, elas podem te explicar como é que foi para elas. Porque que elas chegaram ao ponto de entregar a sua vida a Jesus e ter sua vida transformada por Jesus. Se você já tomou essa decisão, mas tem vivido uma vida de independência de Deus, querido, Deus tem muito mais. Sim, nós temos a grande festa lá no final. Nós temos o grande banquete. Nós temos a eternidade.
Você pode falar, bom, se é a eternidade, a minha vida aqui não faz diferença. Não, só vai viver uma vida miserável. Porque a promessa de alegria e paz é na medida que eu confio nele. Assuma o compromisso comigo de eu vou crescer em confiança, eu vou crescer em dependência de Deus. E eu vou esperar que o Espírito Santo de Deus me encha de esperança, para que eu transborde dessa esperança. Acho que a última coisa que eu quero falar antes de nós orarmos é: não limita Deus. Não limita Deus. Com frequência nós olhamos algumas coisas na nossa vida que não mudam, e aí você ora e não muda, e você ora e não muda, e daqui a pouco você fala, não tem mais jeito, vai ser assim mesmo. Uma síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim. Deus tem muito mais para você. Deus quer entrar na sua vida, quer transformar a sua vida, quer encher de alegria e paz. Eu te convido, se você quiser fazer assim, a se ajoelhar comigo, para nós realmente colocarmos isso tudo nas mãos de Deus. E dizer assim para Deus, Deus, eu tenho esperado por tanta coisa, mas eu reconheço que a minha verdadeira esperança está no Senhor. E é essa esperança que eu quero para mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos de joelhos diante de Ti, porque Tu és aquele que é digno de toda esperança. Nós vivemos num mundo, Pai, que há tanto desespero, e eu sei que na minha vida e na vida de cada um dos meus queridos aqui, há situações que são desesperadoras. Nós não temos para onde virar, nós não temos o que fazer. Mas no meio dessas circunstâncias nós queremos afirmar que a nossa esperança está em Ti. Que nós esperamos naquele Deus que é bom e que é poderoso. Nós esperamos naquele Deus que nos ama e que é o Senhor de todo o universo. Nós esperamos, ó Espírito Santo, em Ti, para que com Teu poder o Senhor possa avivar a esperança que há em nós, a vontade, o desejo de ter esperança. Entra na minha vida, Pai, de uma maneira toda especial, quebranta o meu orgulho, a minha arrogância, derruba as barreiras que eu mesmo ergo para o Senhor agir na minha vida, e me enche, Pai, me enche da Tua esperança, para que de tão cheio que eu esteja, eu possa transbordar de esperança, e compartilhar, e dividir essa esperança, com tanta gente ao meu redor, que já não tem nenhuma esperança. Usa-nos, Pai, como igreja, como família, como pessoas, como indivíduos, para sermos amplificadores da Tua esperança. A começar de mim, a começar de cada um de nós, Pai, promove as Tuas mudanças. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus.